Olá, 17 de julho de 2020. Confira as principais notícias desta sexta-feira. Maranhão tem agora registro de Covid-19 em todos os municípios e Brasil chega a 2 milhões de casos confirmados. Cartórios vão ser aliados dos idosos na luta contra crimes patrimoniais. Imperatriz, feriado de aniversário da cidade, revela descumprimento de regras sanitárias durante a pandemia. E depois de 3 meses, cinema da cidade é reaberto. Confira também as dicas para o fim de semana no nosso Guia Cultural. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Olá, olá, são 7 horas e 1 minuto. Um ótimo dia para você que nos acompanha na capital, no interior do estado também. Vamos juntos até as 8 horas da manhã. Vem comigo porque aqui tem muita informação. A informação no Bom Dia não para. E a gente dá um bom dia especial aos amigos aí em Imperatriz, em Caxias, em Codó, em Açailândia, em Santa Inês, acompanhando a nossa programação ao vivo nesse momento. O Maranhão inteiro unido através da informação. E o Brasil chegou à marca, infelizmente, de mais de 2 milhões aí. O número de pessoas atingidas pelo coronavírus, 2 milhões. No Maranhão, agora todos os municípios apresentam registro da pandemia. Assunto para Eduardo Ericeira, que começa comigo. Bom dia nessa manhã de sexta-feira. Oi, Eduardo, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Adalberto Melo, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente traz essa atualização, Adalberto, lembrando que a gente já vinha destacando esse dado aí negativo, infelizmente, já desde a semana passada, da possibilidade do Brasil ultrapassar essa marca de 2 milhões de casos confirmados. Foi o que aconteceu, a previsão inclusive é que talvez fosse só no final de semana, no sábado ou domingo, só que mais de 45 mil novos casos confirmados só nas últimas 24 horas, portanto, se rompeu a marca dos 2 milhões aí de casos confirmados do novo coronavírus. O Brasil chegou agora a 2 milhões 151 mil pessoas infectadas, quer dizer, mais de 2 milhões de infectados, casos confirmados, né? Alguns já recuperados, outros aí infelizmente, lamentavelmente morreram vítimas da Covid-19 e outros que ainda estão se recuperando da doença, internados ou então no isolamento domiciliar. Fato é que já ultrapassamos a marca de 2 milhões de casos confirmados do novo coronavírus, segundo a última atualização do Ministério da Saúde. O número de recuperados é um número bastante elevado, mais de 1 milhão e 200 pessoas, quase 1 milhão e 300 pessoas já conseguiram vencer essa dura batalha, muitas vezes, né, da Covid-19 e, infelizmente, lamentavelmente, segundo o último boletim, mais de 1.300 mortes só nas últimas 24 horas. O país agora totaliza 76.688 pessoas que perderam a vida aí, muita gente, infelizmente, que morreu aí vítima da Covid-19. Atualmente, 639.135 pessoas estão em tratamento ou no isolamento domiciliar ou estão internadas em um leito de hospital, seja leito de enfermaria ou então leito de UTI. Vamos agora vir aqui para os dados locais, Adalberto. Dados aqui segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, 34 mortes foram confirmadas aí, somadas às outras mortes que já haviam sido registradas desde o início da pandemia do novo coronavírus aqui no país. A gente lembra que na próxima segunda-feira completa aí 4 meses desde a primeira morte aqui no estado do Maranhão, lembrando que já ultrapassou os 4 meses desde o início da pandemia em todo o país. A primeira morte, segundo o Ministério da Saúde no Brasil, foi registrada no dia 12 de março. Aqui no Maranhão foi 8 dias depois, no dia 20 de março, foi confirmada a primeira morte aqui no estado do Maranhão. Portanto, na próxima segunda-feira, completa 4 meses desde a primeira morte, aí desde o início da pandemia, quando chegou aqui no estado do Maranhão. Então, 34 mortes nas últimas 24 horas, mas lembrando, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, nenhuma morte foi confirmada nas últimas 24 horas, ou seja, de quinta para essa sexta-feira, nenhuma pessoa morreu ou que estava aí no isolamento domiciliar, está infectada no isolamento domiciliar ou então está internada em um leito de hospital, seja leito de enfermaria ou UTI. Ninguém morreu nas últimas 24 horas, mas essas 34 mortes se somam desde o início ali do pico da pandemia, do início ali, segunda quinzena de março, mês de abril e junho, que infelizmente muitas pessoas morreram, fizeram um teste e só agora saiu a confirmação, essas mortes dias até semanas depois. Totalizando agora 2.608 óbitos
só aqui no estado do Maranhão. O número de recuperados é bem mais elevado, felizmente. É um dado positivo que a gente gosta de reforçar. 87.059 pessoas, mais de 87 mil recuperados no estado do Maranhão e 14.459. A gente percebe, Adalberto, a cada 24 horas, quando o boletim epidemiológico é emitido, a gente traz de forma muito transparente e responsável à população, às pessoas que nos acompanham, o número de casos ativos eles vem diminuindo. Mesmo assim, é importante não aí baixar a guarda. Ele vem diminuindo a cada boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. Agora a gente tem 14.459, ainda é muita pessoa que está infectada nesse momento. Segundo testagem realizada aqui no estado do Maranhão, nas últimas 24 horas foram 112 novos casos aqui na ilha de São Luís, daí a preocupação ainda. Novos casos continuam surgindo não só na ilha, mas principalmente no interior do estado. No município de Imperatriz foram 19, onde essa curva me parece que, aí segundo os dados, já parece se tornar um pouco mais linear, mas é preciso seguir as recomendações para não voltar a aumentar, a preocupação ainda com uma segunda curva. Agora no interior do estado o número aumenta, 1.526 novos casos aí do novo coronavírus. Só nas últimas 24 horas o estado que já realizou mais de 222 mil testes, é um dos estados que mais testa no país, daí a importância para a realização de ações e de medidas de controle, de combate aí à pandemia do novo coronavírus. A gente volta com você, Adalberto Melo, desde já desejando uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana a todos. O final de semana, Eduardo Ericeira com a gente aqui no Bom Dia nessa manhã de sexta-feira, gente. São 7 horas e mais 7 minutos, 7h07. Abraçar a Natália Marinho, que está com a gente aqui nas redes sociais, acompanhando a nossa programação. Você vai lá e registra qual bairro que você está, a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia nessa manhã, tá certo? Muita gente fora aqui de São Luís, fora do Maranhão, acompanhando a nossa programação no Facebook e também no Instagram. São 7 horas e 7 minutos. Olha, os cartórios vão entrar na luta para que a violência financeira contra idosos seja punida. Dados preliminares apontam que durante a pandemia, os crimes patrimoniais aumentaram. De janeiro a maio desse ano, o Centro Integrado de Apoio e Proteção à Violência contra a Pessoa Idosa recebeu 52 denúncias de crimes de violência financeira praticados contra idosos na capital. As pessoas tiveram assim, um certo receio de fazer a denúncia, primeiro presencialmente porque estava suspenso e também via telefone porque achava que não ia ter um resultado, não ia ter uma resposta. Mas, com certeza, essa violência financeira e patrimonial, a nível de Brasil, é o terceiro tipo de violência mais recorrente. É provável que crimes de violência patrimonial e financeira tenham aumentado durante o período de isolamento social. Com o intuito de garantir segurança às vítimas, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil lançou a campanha Cartório Protege Idosos. A medida foi adotada por recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Se for notado qualquer indício de coação do idoso durante procedimento em cartórios, os funcionários deverão comunicar a situação à polícia. A recomendação 46 do CNJ determina que o notário ou registrador, sempre quando for praticar um ato relacionado à exploração inapropriada ou ilegal dos recursos financeiros e patrimoniais, sem o devido consentimento do idoso, ou com aquele consentimento maculado, imposto pelos seus parentes, devem ser imediatamente comunicados ao Conselho Municipal do Idoso, naquelas comarcas em que tem. Não tendo, é dever do notário ou registrador procurar Defensoria Pública, a Polícia Civil ou o Ministério Público. O crime de violência financeira é geralmente cometido por quem convive e deveria garantir proteção às vítimas, ou seja, os próprios familiares. Infelizmente, a grande maioria desses abusos financeiros ocorre dentro da família. Então é necessário que aqueles que olhem, que vejam o que está ocorrendo, que faça realmente a denúncia. Pode ser feita na Delegacia do Idoso, na Promotoria do Idoso, que aqui em São Luís tem, na Defensoria Pública e também pelo Disque 100 e Disque Denúncia. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10, você ligado no Bom Dia aqui em todo o estado. Olha, mesmo sem a temporada oficial de veraneio, o feriado em comemoração ao aniversário da cidade registrou muita movimentação nas praias e foram vários os flagrantes de desrespeito às regras, como distanciamento e o uso de máscaras. A
Apesar das restrições impostas pelo poder público, nossa equipe flagrou várias pessoas descumprindo as regras de isolamento social. Banhistas bebendo e comendo nesse local embaixo da ponte Dom Afonso Felipe Gregory em Imperatriz. Nenhuma das pessoas utilizava máscara ou respeitava a ordem de distanciamento recomendada. No caso do Porto, a situação se repetia. Banhistas fazendo a travessia para praias vizinhas, também sem a máscara de proteção e sem colete salva-vidas. Este ano, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, não há temporada oficial de veraneio nas praias do Cacau e do Meio, no Rio Tocantins e em Imperatriz. Mas ainda assim, há pessoas se divertindo às margens do rio. Na Praia do Cacau, os barcos ancorados sinalizam que a movimentação está baixa. No local, além da prefeitura não disponibilizar a estrutura como no período normal de verão, a Defesa Civil vai realizar fiscalizações para que não haja aglomerações. Precisa ter cuidado, né, gente? Muito cuidado. São 7 horas e mais 11 minutos, 7h11. Não voltamos ainda à situação de normalidade. É preciso que se respeitem as normas sanitárias e evite, inclusive, aglomerações, né? Então, segurar mais um pouco aí. Dá para segurar mais um pouco. São 7 horas e mais 11 minutos. Você ligado no Bom Dia. Ter um pet em casa tem várias vantagens, não é? Mas é preciso ficar atento e tomar alguns cuidados com os bichinhos. Vamos ver na reportagem. O chefe de cozinha, Fred Lima, tem 5 cães em casa. Divide a rotina do trabalho e as tarefas domésticas com os cuidados básicos com os bichinhos, que de quietos não tem nada. É que ele sabe que antes de integrar um filhote à rotina familiar, é preciso dedicação e preparo mental. Eles são super bem tratados, né? São cães que são aí vacinados, vermifugados periodicamente para manter a saúde deles, e em contrapartida, a gente recebe muito amor. A vacinação é parte fundamental dos cuidados com os animais de estimação, evitando doenças como a sinomose, hepatite infecciosa e coronavirose. O tutor não pode deixar passar a questão das vacinações, porque elas são que previnem os pets contra as viroses, porque é sabido que vírus não tem um tratamento específico, né? É importante se vacinar, porque tratamento para vírus é vacina. Além disso, a vacinação contra a raiva é obrigatória. O coordenador da Unidade de Vigilância de Zoonoses de Caxias, região leste do estado, alerta para a importância de manter o animal vacinado. A última campanha realizada pela UVZ contra a raiva teve alcance de mais de 80%, que equivale a 30 mil cães e 16 mil gatos. Recentemente, saiu uma nota do Ministério da Saúde que, apesar da pandemia, mas tem um protocolo dizendo que haverá vacinação antirrábica agora para 2020 e nós estamos nas expectativas de que possamos vacinar o maior número de animais no município de Caxias. São 7 horas e 13 minutos, 7h13. Confira agora o nosso giro de notícias. De acordo com os dados do Disque Denúncia do Maranhão, do dia 19 de março até o último dia 15, houve em São Luís o registro de 130 denúncias de desrespeito às medidas sanitárias para conter a proliferação do novo coronavírus e 2 na cidade de Passo do Lumiar. A maioria dos casos é sobre pontos de aglomeração de pessoas e abertura de forma irregular de estabelecimentos comerciais. Somente na Grande Ilha ocorreram 132 denúncias e mais de 95% dos casos foram na capital. O juiz titular da primeira vara de execuções penais de São Luís assinou uma portaria que prorroga por mais 30 dias a prisão domiciliar para penados do regime semiaberto, incluídos no denominado grupo de risco de infecção pelo novo coronavírus. O magistrado manteve integralmente as demais restrições estabelecidas nas decisões que autorizaram o benefício individualmente. Foi editado pelo governo federal o decreto que estende o programa de redução de jornada e salário, bem como a suspensão de contratos de trabalhadores. A medida previa a suspensão de contratos de trabalho por até 2 meses e a redução da jornada e de salários em até 70% por até 3 meses. Após as alterações anunciadas, a redução da jornada e do salário poderá ter acréscimo de mais 30 dias, atingindo o total de 4 meses desde o início da medida.
Com 59 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção, o plenário do Senado Federal aprovou ontem o projeto de lei de conversão da medida provisória que trata da flexibilização de regras de licitações públicas enquanto durar a emergência de saúde pública causada pela pandemia da Covid-19. Nas contratações, o poder público poderá apresentar termos de referência simplificados para as compras e serviços em geral e um projeto básico simplificado para serviços de engenharia. No próximo bloco, veja como foi o adeus aos pais do deputado Kleber Verde, assassinado no interior do estado. E Silvan Alves destaca os principais assuntos da área de segurança. Nós voltamos já já. São 7 horas e mais 15 minutos, um instante só. São 7 horas e mais 18 minutos, 7h18 de volta. Bom dia, Maranhão, ao vivo para todo o estado, até as 8 horas da manhã. Muita informação aqui na Difusora para você. Foram enterrados na manhã de ontem aqui em São Luís os corpos do pai e da mãe do deputado federal Kleber Verde. Eles foram mortos na tarde de terça-feira, na fazenda em que moravam no município de Turiaçu. Foi com aplausos que familiares e amigos se despediram do casal Graça e Jesuíno Mendes. Muito abalado, o deputado federal Kleber Verde, filho das vítimas, preferiu não gravar entrevista. O sepultamento foi marcado por muita dor e comoção de quem ainda procura respostas para o que a polícia considera como duplo latrocínio. Diferente do que acontece tradicionalmente aqui no cemitério, quando os corpos são levados para uma capela, onde acontece uma pequena celebração por conta da pandemia do coronavírus, o cortejo seguiu direto aqui para o local onde o seu Jesuíno e a dona Graça Cordeiro estão sendo enterrados. O crime aconteceu na tarde da última terça-feira, na zona rural de Turiaçu, a 245 quilômetros de São Luís. Segundo as investigações, bandidos invadiram a fazenda da família para praticar um assalto e assassinaram os 2 idosos. Pelo que foi apurado até agora na cena do crime, seu Jesuíno morreu tentando fugir do local ao perceber a ação. O bando estaria sendo liderado por Fábio Cardoso, ex-funcionário da família e que morreu em troca de tiros com a polícia. A busca agora se concentra em outros suspeitos de participarem do ato criminoso. Silvan Alves comigo, ele que apresentou agora há pouco o Bandeira 2. Silvan, e como é que está essa busca em relação aos suspeitos? Ainda tem 3 pessoas que participaram diretamente do crime, uma mulher e mais 2 homens que ainda não foram presos, mas estão identificados. É uma questão de tempo agora para que a polícia consiga localizar essas pessoas. O importante é que o crime foi elucidado, um prazo, um aproveitamento muito bom na investigação, porque foi na terça-feira à tarde, quando foi à noite, a polícia já tinha o nome e a foto desse suspeito, aí no caso o Fábio da Conceição, o Fabinho, que na madrugada acabou morrendo no confronto com a polícia. O móvel, ou seja, a motivação do crime também está evidenciada na investigação, que foi um latrocínio, roubo seguido de morte. Eles pensavam, e o Fábio talvez até mentiu para esses outros parceiros dele, dizendo que tinham muitas armas lá no interior da propriedade da família do Kleber Verde. Na verdade, quando eles entraram lá não tinha arma e eles acabaram sendo reconhecidos, né? Porque ele já tinha trabalhado lá, né? E são pessoas de lá mesmo, da cidade, então acabaram sendo reconhecidos e acabaram, infelizmente, tirando a vida de forma bárbara e cruel dessas 2 pessoas, no caso, os 2 idosos. Bom, uma criança foi atingida por uma bala perdida em Codó? Exatamente. Lá em Codó, a polícia está à procura desses indivíduos aí. Possivelmente foi um confronto envolvendo integrantes de facção, porque essa questão também chegou no interior do estado. E aí, infelizmente, estava havendo uma festa, que foi uma festa que foi realizada na zona rural. Por lá, esses indivíduos acabaram se desentendendo e logo depois, quando eles saíram de lá, vieram, né, e acabaram atirando e atingindo essa criança que nada tinha a ver. Essa criança, inclusive, já foi transferida, aí a ambulância levando a criança, que foi para o hospital, lá o Socorrão, lá de Presidente Dutra, onde ela encontra-se ainda internada. A polícia está pedindo o apoio da população, a comunidade lá de Codó, para que a população ajude na denúncia e na identificação desses indivíduos aí. A Polícia Militar prendeu no município de Lago Verde um homem. Ele foi flagrado aí em um veículo com 2 crianças e uma delas, uma menina, tinha uma quantidade de drogas. Inclusive, como é que foi isso? Exato. O Biratã, o Bira, como ele é conhecido, ele estava transitando num veículo, Agile,
na rodovia BR-316. Os policiais abordaram esse veículo, fizeram uma revista e, para surpresa desses policiais, haviam duas crianças, um menino e uma menina. Embaixo da roupa dessa menina, a polícia acabou encontrando a quantidade de droga que ele possivelmente estava utilizando. Certamente já vinha fazendo isso, né? Que a polícia suspeita que ele já vinha fazendo. Para despistar. Isso, para despistar e tudo. E a polícia jamais vai imaginar que um menino ou uma menina está transportando droga. E aí os policiais confiaram das atitudes da criança, da menina, que ficou nervosa, né? E aí foram verificar e acabaram encontrando uma certa quantidade de droga. Ele foi preso, encaminhado lá para a Delegacia Regional de Bacabal, onde ele foi autuado em flagrante e as crianças foram apresentadas no Conselho Tutelar. Que coisa, hein? Silvão, bom final de semana em casa, hein? Ok, bom final de semana em casa, perfeito. Bom dia, um ótimo fim de semana também a todos. Silvão Alves volta na segunda-feira, gente, cedinho, 6 da manhã, com Bandeira 2. 7 horas e 23 minutos, vem comigo, vamos ver como é que está o trânsito nessa sexta-feira aqui na capital. A gente começa pertinho, aqui na Ponte Bandeira Tribúzia, é por lá que a gente começa o nosso giro. Olha só, aí na Avenida Carlos Cunha, trânsito tranquilo nesta sexta-feira. A gente vai fechar para mostrar para você. À direita, a pista que vai no sentido centro, claro, a pista da esquerda no sentido contrário, mas ó, super tranquilo o trânsito nessa sexta-feira, hein? Pro horário, inclusive, tá bem tranquilo o trânsito nessa sexta-feira. Tranquilo e favorável, como diria Silvão Alves. São 7h24, o segundo ponto que a gente mostra agora para você tá aqui, ó. Vamos lá? Avenida Daniel de Latouche com Holandeses, é o cruzamento aí. A gente observa no detalhe, à esquerda, os veículos que vêm do Araçagi, olha só, em grande número desse horário, inclusive, já é bem mais pesado, o olho d'água também, né? Os veículos vão chegando aí nesse ponto, nesse retorno aí do chamado caolho, né? Entre o Calhau e o olho d'água, mas por enquanto não há informação de acidentes nesse ponto e nem de lentidão no trânsito. O trânsito vai fluindo, portanto, também nesse segundo ponto que a gente mostra ao vivo. Vamos para a Avenida Jerônimo de Albuquerque, vamos para lá? Aí está, ó, Avenida Jerônimo de Albuquerque, na altura do bairro Bequimão. À esquerda, veículos que se deslocam vindo do bairro do Angelim, da Coab também. O trânsito já mais intenso nesse horário, mas não há informação sobre lentidão no trânsito, nem mesmo registro de acidentes até o momento. A pista da direita é que vai no sentido do bairro Angelim, portanto, esse é o segundo ponto que a gente mostra para você. Vamos para mais um ponto? Tem mais um para mostrar? Beira-Mar agora, a gente mostra para você como é que está o trânsito por lá. Imagens em tempo real, gente, prestação de serviços aqui no nosso Bom Dia. Olha aí, ó. Tranquilo e favorável também na Beira-Mar. Duas pistas liberadas no sentido centro, maré está seca, mas é uma imagem sempre muito bonita aí. Nessa câmera que é colocada aí próximo à ponte, em frente à ponte José Sarney, tá bom? Trânsito tranquilo nesse ponto da cidade, o acesso ao centro também nesse instante. São 7 horas e 25 minutos, 7h25 agora. Vamos falar de um problema histórico, lamentável, um problema de saúde pública aqui no estado, hein? E é fácil de resolver, mas ainda há uma dificuldade grande. O Maranhão, infelizmente, se destaca com números negativos quanto a essa situação. Eu estou falando dos números de câncer de pênis, gente, que tem crescido aqui no estado e vem causando, claro, uma grande preocupação entre os especialistas e entre toda a sociedade. A doença está associada principalmente a uma má higiene íntima. As estatísticas impressionam. O Maranhão é o recordista em números de casos de câncer de pênis do Brasil e até do mundo. Estima-se que atualmente são registrados mais de 6 casos para cada 100 mil habitantes. Isso é muito preocupante, porque se nós olharmos a literatura, os dados da literatura, são pacientes acima de 60, 70 anos, né? O que é muito raro lá fora, e quando tem é acima dessa idade. Aqui no nosso estado é com 40, 38, tem casos de 26 anos, né? Então isso tem uma repercussão muito grande do ponto de vista social e sexual para o paciente e para a família, né? No Maranhão, além do grande número de casos, há outras situações que tornam essas estatísticas ainda mais preocupantes. Mais de 90% dos pacientes são do interior do estado e quando buscam por atendimento médico, já se encontram em estágio avançado. Fora que quase todos eles têm menos de 50 anos de idade. A doença é muito simples de ser evitada. O câncer de pênis está diretamente relacionado à falta de higiene. A limpeza na região é essencial para manter a boa saúde. Se eu tenho um problema no meu pênis, assim como em qualquer órgão, eu preciso procurar um médico, um serviço de saúde para eu poder saber o que eu tenho, para poder curar. Felizmente, o Maranhão ainda se destaca com números negativos em relação a essa doença. Não é? São 7 horas e 27 minutos. Hoje é sexta-feira, sextou, gente. E aí, será que vai chover? Vamos ver aqui. São Luís com céu parcialmente nublado, possibilidade sim de chuva, mas uma chuva isolada. É aquela história, tem bairro que chove, tem bairro que não chove. Em São Luís, mínima de 24, a máxima de
31 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, recebendo o nosso abraço. Céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva por lá, mínima de 21 e a máxima, olha essa temperatura aqui, 35 graus, gente. Região dos Cocais agora, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 23, máxima de 35 graus em Caxias. Mais 3 cidades com a gente? Laboratório de Meteorologia da UEMA é o LabMet e a gente tem mais 3 para você. Colinas com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, a mínima fica em 20 e a máxima 34 graus. Vamos para a Baixada Maranhense, muitos baixadeiros moram aqui na Ilha de São Luís, em especial ali na Itaquibacanga, né? Pessoal aí que nasceu em São Bento, recebendo o abraço da gente nessa sexta-feira, por lá tem céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, mas uma chuva isolada. Mínima de 25, máxima de 32 graus. Carolina, gente, bela cidade, com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, a mínima de 20, a máxima, lá em cima, 35 graus. É muito quente, né? Vamos em frente, no próximo bloco você tem as notícias de política com John Coutrin, já depois do intervalo. A gente vai falar inclusive agora da exclusão da biometria, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. São 7 horas e 29 minutos, fique ligado no Bom Dia, a gente volta já. São 7 horas e 32 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Um abraço aos amigos aqui na capital, já começando a trabalhar nessa sexta-feira, né? Pessoal na Rua Grande aí, geralmente já chegando, já ligando a televisão na Difusora, a gente só agradece, ou então pelo celular, a gente está também no Facebook, está também no Instagram, e a gente agradece você pelo carinho da audiência. Muita gente acompanhando a gente aqui nas redes sociais, nessa manhã de sexta-feira. Daqui a pouquinho tem o nosso guia cultural com as dicas para o seu final de semana, claro, final de semana em casa. Olha só, quem está acompanhando a gente aqui na programação, a Natália está comigo ao vivo, Carlos Alberto também está aí no bairro da Coab acompanhando a nossa programação. Tem o Nodson Coutrin que está ligado com a gente aqui na capital, em São Luís também, o Alex Kennedy está no Saviana, Rodrigo Ferreira acompanhando a nossa programação também, recebendo o nosso abraço. Muita gente, não dá tempo de registrar todo mundo, mas a gente agradece o carinho da audiência, tá bom? Vamos falar sobre as eleições municipais deste ano. Além da alteração nas datas, o Tribunal Superior Eleitoral também decidiu suspender a necessidade da identificação biométrica. Seguindo recomendações de infectologistas que prestam consultoria sanitária, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu excluir a biometria das próximas eleições como forma de evitar os riscos de contágio pelo novo coronavírus. 2 fatores pesaram para excluir a verificação biométrica: o fato do leitor de impressões digitais não poder ser higienizado a cada utilização e o tempo que essa identificação leva, o que provoca filas e, consequentemente, aglomerações. A exclusão da biometria ainda será incluída em resoluções que tratam exclusivamente sobre as eleições deste ano, que devem ser apreciadas pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral a partir de agosto, na volta do recesso. É uma decisão realmente do Tribunal Superior Eleitoral, como já adiantou o seu presidente, ministro Roberto Barroso, mas evidentemente que ela vai ter que ser formalizada através de uma resolução, mas com certeza não há qualquer dúvida sobre a efetividade dessa determinação. Em reunião virtual nesta quarta-feira com o presidente do STF, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão debateu as mudanças e os desafios da Justiça Eleitoral para garantir uma eleição segura em meio à pandemia. O cadastramento biométrico teve início em 2008 e já acolheu as impressões digitais de quase 120 milhões de eleitores no país. No Maranhão, todos os 4.700.000 eleitores já possuem identificação biométrica. Para o desembargador Tairone Silva, a exclusão da biometria não compromete a lisura do processo de votação brasileiro, apontado como um dos mais modernos e confiáveis sistemas de votação já implantados no mundo. Nós já temos experiência aí de outras eleições sem biometria. Antes da implantação da biometria, se vinha fazendo eleição pelo sistema eletrônico e esse sistema nunca apresentou qualquer falha, entendeu? Nós temos aí notícias sobre auditorias externas, auditorias independentes que têm se feito com relação às eleições, com relação às urnas eletrônicas, e nunca se detectou qualquer tipo de falha, qualquer tipo de risco com relação à fidelidade das eleições.
Comigo, John Coutrin, nosso colunista de política. John, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, o ministro Paulo Guedes prometeu entregar a primeira parte da reforma tributária na terça-feira. Será que vai dar tempo? Na verdade, o Paulo Guedes vai tentar incorporar algumas propostas do governo federal a proposta de reforma tributária que já tramita no Senado Federal, né? Rodrigo Maia já disse que nova CPMF nem pensar. O que ele quer? O Paulo Guedes quer incorporar o imposto aos moldes da CPMF, chamado Imposto de Transação Digital. Muda o nome? Muda o nome, mas é praticamente a mesma coisa. Imposto de Transação Digital, que seria naquelas, já está dizendo, transações digitais. Você, por exemplo, você que gosta de Netflix, Amazon, você pagaria por isso um imposto a mais. Ele disse que é pouquinho, 0,2%, mas dependendo do valor da compra, né, Adalberto, não é tão pouco assim não. Ele quer colocar isso, incorporar na proposta que já tramita ali no Senado Federal, no Congresso, mas ainda bem, por bem, o Rodrigo Maia já disse que não aceita. Então, dificilmente isso passará lá na Câmara Federal. O Paulo Guedes também já anunciou que defende a simplificação de impostos. Por exemplo, já PIS, COFINS, ele defende o imposto de valor agregado, né? Não é IPVA, né? Imposto de valor agregado, que seria a união e simplificação, por exemplo, desses dois impostos aí, PIS, COFINS. Claro, isso vai ser discutido ainda lá no Senado Federal, mas, por certo, dificilmente a Câmara, os deputados ali, os parlamentares, aceitarão, né, colocar mais um imposto aí para o cidadão pagar. O Paulo Guedes também, por sua vez, defende também retirada de impostos para empresas, né, no sentido de facilitar a questão de contratações, de gerar empregos. Por um lado ele defende a retirada, por outro que a gente paga a conta, o cidadão paga a conta, não é isso, Adalberto? O que é muito ruim. Nós já pagamos muito imposto, a gente sabe disso. No valor de cada produto você paga quase algo em torno de 40% de imposto. É imposto demais. O cidadão passando todo dia trabalhando também para pagar quase metade do salário dele com imposto. Então, nesse momento, eu acho que não é o correto Paulo Guedes discutir criação de imposto para sobrecarregar ainda mais o cidadão brasileiro, né? A maior carga tributária do planeta. Do planeta, aqui, né? É imposto demais que o país já paga, que o povo paga. Então, Paulo Guedes, né, quando ele fala que é pouquinho, mas não é pouquinho não. Acho que qualquer imposto a mais é muito difícil para que ele se ganhe um salário mínimo, para que ele se ganhe um pouco. Bom, e, além disso, o próprio Paulo Guedes falou que permanece no cargo, só disse que só sairia se fosse, né, a bala, mas depois ele se arrependeu dessa afirmação. Mas ele disse que continua e só sairá se as agendas, né, reformistas dele, ele não tiver mais condição de trabalhar, não tiver mais condições dadas pelo presidente de trabalhar. É claro que ali é um recado nítido que ele dá ao presidente da República, né, que quer implementar o que ele pensa, quer implementar o que ele quer incorporar na reforma tributária. É claro que o presidente terá mais uma vez aí que contornar essa situação, pressão do Paulo Guedes de um lado, e pressão da classe política de outro. Então, dessa forma, o presidente terá mais uma dor de cabeça daqui para frente. Acho que a reforma tributária segue, portanto, com discussões ali no Senado Federal. Vamos aguardar aí na próxima terça-feira o que o Paulo Guedes apresentará ali aos senadores, Adalberto. John Coutrin, no levantamento feito no Congresso Nacional, eles geralmente todo ano fazem esse levantamento, né? Apontam os 100 políticos mais influentes lá no Congresso. Há um senador maranhense que está nessa lista? Tem o senador Everton, líder do PDT, mais uma vez. No DIAP, ele figura entre os 100 cabeças do Congresso. Aí você pode perguntar, mas qual é o critério, né, Adalberto? Qual é o critério para você ali figurar entre os 100 mais influentes cabeças do Congresso? Primeiro, capacidade de articulação, é óbvio, né? Capacidade de articulação. O Everton, como o próprio ministro Barroso, falou, quando deu entrevista, concedeu entrevista ao programa Ponto e Vírgula, em tempo recorde, né, o Everton conseguiu articular no Senado ali a aprovação do adiamento das eleições. Ou seja, ele destacou isso. Então, por conta disso, o senador Everton figura aí entre os 100 cabeças do Congresso, poder de articulação, de apresentação de projetos, né, a performance em debates. Ou seja, tudo isso contribui e ele também aí, portanto, mais um ano consecutivo, aí está entre os políticos mais influentes do Congresso Nacional, o senador maranhense
o Everton Rocha. Obrigado, John. Até segunda-feira. Até segunda-feira. É o nosso Tio Coutrinho, colunista de política aqui do Bom Dia. São 7 horas e mais 40 minutos, 7h40. Foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 na cidade de Lagoa do Mato, o único município que ainda não tinha confirmação da doença. Na próxima semana, o Maranhão completa 4 meses desde quando foi registrado o primeiro caso da Covid-19 no estado, ainda no dia 20 de março. Ao longo desse tempo, foram surgindo casos do novo coronavírus por todo o Maranhão. Segundo o prefeito do município, várias medidas adotadas desde o início da pandemia foram fundamentais para chegar a esse dado positivo. Nós tomamos várias medidas, mas eu vou citar apenas algumas. Nós criamos um comitê formado por profissionais de saúde da comunidade para combater e dar ideias de combate ao coronavírus. Criamos barreiras sanitárias em todas as entradas do nosso município, com a ajuda da Polícia Militar. O distância de 1,5 metro em locais públicos e estabelecimentos comerciais, plantão psicológicos para atender profissionais de saúde e teleatendimento à população, atendimento médico à população lagomatense. O prefeito confirmou também que vem realizando testes e acompanhando a testagem em municípios vizinhos para evitar uma possível subnotificação de dados relacionados à Covid-19. Realizando os testes em todas as pessoas que apresentam sintomas gripais, sintomas parecidos com o do coronavírus. Realizando vários testes em pessoas que vêm de outras cidades também, que tem de outros lugares que tem o caso da doença. Até bem pouco tempo atrás, Lagoa do Mato pertencia ao município de Passagem Franca. Somente no ano de 1994 houve o desmembramento. A gente destaca que no município de Passagem Franca já são 74 casos confirmados do novo coronavírus. Em todo o Maranhão, já são mais de 102 mil casos confirmados do novo coronavírus. O gestor divide a responsabilidade do excelente desempenho também com a população e vem seguindo as recomendações sanitárias. A população daqui usa máscara, lava as mãos com frequência, usa álcool em gel, os comerciantes todos instalaram torneiras com pias, com sabão, com na entrada. E as pessoas quando entram no estabelecimento lavem as mãos, façam a higienização adequada. E olha, 180 testes rápidos e quase 3 mil equipamentos de proteção individual foram distribuídos para as equipes de saúde de Lagoa do Mato, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. A Secretaria esclarece que tem monitorado a região e realizou também capacitação das equipes de vigilância para acompanhamento dos casos suspeitos. 7 horas e 43 minutos e a gente segue no interior do estado a campanha de vacinação contra a gripe voltada para advogados e advogadas. Dessa vez a ação aconteceu na cidade de Caxias. Uma estrutura foi montada em frente à subseção da OAB em Caxias. Durante manhã e tarde, profissionais de saúde realizaram a imunização dos advogados e dependentes contra a gripe H1N1. Muitos foram vacinados ainda dentro do carro, de maneira segura. É o sistema drive-thru. A ação foi organizada pela CAAMA, Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão. Além de Caxias, outros municípios receberam a equipe de vacinação que está percorrendo as 17 subseções da OAB no estado. Nós já visitamos 8 cidades, estamos hoje aqui em Caxias, fizemos Santo Inês, Bacabal, fizemos Presidente Dutra, Barra do Corda, Grajaú, Pedreiras, Codó. Então o sentimento é de poder levar saúde para a advocacia e para a família dos advogados e advogadas do Maranhão. Eumari Torres, conselheiro da OAB em Caxias, foi vacinado e elogiou a ação. Já tivemos aqui a questão da testagem do Covid e também tem uma preocupação que hoje em dia não só o Covid, né, mas a H1N1 também está em evidência e devido a essa preocupação do crescimento da H1N1, a OAB também teve essa preocupação com os colegas advogados. A OAB Caxias recebeu um totem, esse equipamento com dispenser de álcool gel para a higienização das mãos. Essa ação da CAAMA é para que a gente volte, os advogados, os colegas voltem às suas atividades de forma tranquila, para que eles voltem com segurança às suas atividades. 7 horas e 45 minutos e agora a gente fala de esporte.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê medidas para socorrer o setor esportivo brasileiro enquanto vigorarem as medidas de isolamento social ou de quarentena vinculadas à pandemia do novo coronavírus. O pacote de medidas inclui o pagamento de auxílio emergencial de R$ 600 aos atletas durante 3 meses e a suspensão por 1 ano do pagamento de débitos tributários de empresas do setor esportivo com a União. O texto agora segue para apreciação no Senado. Você ligado na Difusora, ligado aqui no Bom Dia Maranhão? Olha, o SBT conseguiu excelentes resultados com a transmissão da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. A emissora chegou a liderar a audiência em vários estados. Os flamenguistas comemoraram. Pode falar botafoguense, tricolor, vascaíno, quem manda no Rio de Janeiro ainda é o Flamengo. Já os tricolores... Eles têm um time superior, assim, no papel, né? Mas dentro de campo eles mostraram isso tudo não. Durante a transmissão exclusiva do SBT na TV brasileira, o jogo chegou a ser o assunto mais comentado no Twitter em todo o mundo. A grande final do Campeonato Carioca foi a preferência dos telespectadores no Rio de Janeiro. Bateu pro gol, Pedro! Em Brasília, os torcedores se reuniram em bares no primeiro dia de funcionamento desses estabelecimentos após 4 meses. Em Florianópolis, o jogo foi transmitido em um drive-in. A partida teve narração de Theo José, que voltou ao SBT depois de 20 anos, especialmente para a decisão. Se manda o Vitinho, o Michael tá livre, Vitinho bateu pro gol, bateu na zaga, vai entrando! Foi um momento muito especial na minha carreira. Eu só tenho a agradecer ao SBT por ter feito esse convite. E eu sou uma pessoa que eu sigo uma frase: quem não tem gratidão não tem caráter. E eu tenho muito gratidão por essa casa. O ex-jogador do Flamengo, Atirson, foi um dos convidados para comentar os lances do jogo. E a gente fica muito honrado em ver o SBT se colocar dessa maneira no esporte. Carlos Alberto, que nasceu para o futebol com a camisa do Fluminense, reforçou o time de comentaristas. Hoje eu estou do lado de cá, então assim, eu me senti um privilegiado hoje junto com os demais que participaram dessa transmissão. Cada um na sua casa, Jorginho e Rivelino analisaram as jogadas durante o intervalo. No campo, a apresentadora do SBT Rio, Isabelle Benito, acompanhou os detalhes da partida. Para mim foi um privilégio. A palavra é privilégio participar de uma seleção como essa. E eu lá, como repórter de campo, que admiro o futebol, acompanho o futebol e que não sou especializada no futebol no meio dessa seleção de craques. Então, eu me senti convocada para a seleção brasileira para jogar em campo numa Copa do Mundo. O Flamengo conquistou o bicampeonato carioca de futebol e o SBT também marcou um golaço com uma cobertura exclusiva e histórica. O Flamengo é campeão carioca! De fato, uma grande transmissão do SBT, resultados extremamente positivos e vem mais esporte por aí, hein? Então se prepare, foi um resultado excelente, inclusive, dessa transmissão entre Flamengo e Fluminense na final do Campeonato Carioca. E olha, tem mais futebol aí, hein? Na próxima quarta-feira tem mais esporte aqui na tela da sua TV Difusora. É isso mesmo, nós vamos mostrar a volta da Copa do Nordeste depois da paralisação aí que teve início no mês de março, né? Pela última rodada da primeira fase, se enfrentam Bahia e Náutico, eles vão se enfrentar com transmissão ao vivo aqui da equipe da TV Difusora. Na terça-feira, a Copa volta com Fortaleza e América e na quarta, 6 jogos estão programados, todos eles em Salvador e o jogo da terça também. A partida entre FEI Paulistano e Imperatriz foi cancelada, já que as duas equipes aí não têm mais chance de passar a próxima fase da competição. Infelizmente, nosso Imperatriz, representante maranhense, não deu esse ano, mas para não correr risco, enfim, para não ter custos, também não havia necessidade de fazer uma partida dessa apenas para cumprir tabela. Então, na próxima terça-feira, volta a competição. Aqui, você sabe, pelo 3º ano consecutivo, a TV Difusora é a casa da Copa do Nordeste. A gente vai voltar na terça-feira, a competição volta, e na quarta, as transmissões de volta aqui para você. Claro que a gente está transmitindo esses jogos e vai transmitir o jogo do Náutico com o Bahia e Náutico, lá em Salvador. Esse jogo é válido pela última rodada da primeira fase, a 8ª rodada, que é a última da primeira fase. Depois, na sequência, vem semifinal, final, e aí é só jogão, confrontos realmente maravilhosos. Para quem gosta de futebol, um prato cheio com certeza. Futebol de alto nível, times de primeira divisão disputando também essa Copa do Nordeste. Olha, gente, o River Atlético Clube informou que 3 jogadores do elenco profissional foram diagnosticados com Covid-19 em teste do tipo PCR-RT.
O teste foi realizado na última terça-feira, já em Salvador, onde o time realiza aí treinamento, se prepara aí uma intertemporada no retorno às atividades após a paralisação das competições devido aí, claro, ao coronavírus. Antes do resultado do teste sorológico divulgado ontem, o motorista da delegação havia testado positivo antes do embarque em Teresina e aí ele não viajou. Os jogadores viajaram de ônibus. Durante a semana, atletas postaram fotos, você está vendo aí, em quartos e áreas comuns do hotel, onde estão em Salvador, e você percebe que em algumas oportunidades como essa, eles estão sem máscaras. Há uma grande preocupação, claro, agora da diretoria em relação a essa situação, porque, enfim, o time está disputando aí a Copa do Nordeste, foi para Salvador. Além disso, além da competição, claro, são vidas, são profissionais que estão aí com a sua saúde aí nessa situação. Portanto, 3 já confirmados com Covid-19 do elenco do River de Teresina. Agora a gente muda de assunto, são 7 horas e mais 51 minutos, 7h51. Reforço o convite para você. Quarta-feira, Copa do Nordeste, Bahia e Náutico, jogão de bola ao vivo, transmissão aqui da equipe da TV Difusora. Mudando de assunto, a gente fala agora, porque depois de 3 meses fechados, os cinemas de Imperatriz foram reabertos, mas com várias mudanças. O decreto municipal que autoriza a reabertura dos cinemas em Imperatriz foi publicado no dia 11 de julho, mas nem tudo voltou ao normal. Nesse aqui, as atividades foram retomadas nesta quinta-feira, dia 16, após 3 meses fechado. Antes da pandemia, essa sala de cinema tinha de 4 a 5 sessões diárias com capacidade para 350 pessoas por filme. Agora, tendo que seguir as medidas protetivas, são apenas 3 sessões, 2 à tarde e 1 à noite. No primeiro dia, os cinéfilos não apareceram. O movimento está um pouco abaixo do esperado, mas a gente já espera isso assim, devido ao vírus que não acabou ainda, mas a gente reforça para a população. Muita gente já deve ter pensado em um momento como esse, da sala de cinema só para si. Mas essa realidade faz parte do novo normal. As sessões só podem funcionar com pelo menos metade da capacidade de público. Por isso, as fitas demarcando o local exato para sentar, respeitando o distanciamento social, assim como na entrada do cinema. Todos os itens de segurança postos. O uso de máscara continua sendo obrigatório e alimentos e bebidas não vão poder ser consumidos nos estabelecimentos, como aquela pipoquinha ou um docinho na hora do filme. Enquanto isso, o cinema aposta nas redes sociais para atrair novamente o público. A gente mostra dentro da sala como é feito o procedimento de limpeza, que é da sanitização das salas, mostra os controles do distanciamento, né, que é feito, e todas as funcionárias já estão sido bem treinadas para receber o público. Na segunda-feira nós voltamos com o Bom Dia Maranhão. Na segunda vamos falar sobre o plano institucional da Universidade Estadual do Maranhão. Universidade que é estratégica, é fundamental, importante para o Estado, que nesse momento discute os seus rumos para os próximos anos. A participação da comunidade acadêmica, de professores, técnicos também e de estudantes nesse processo de construção dessa universidade que se quer. Então, a gente vai falar sobre o assunto numa entrevista no Bom Dia dessa segunda-feira. Eu vou te esperar para a gente falar desse assunto importante, estratégico para o nosso Estado. Quais são as áreas de desenvolvimento do Estado que o Estado tem pensado para os próximos anos? De que forma a universidade pode dar suporte a essas áreas, a própria vocação do Estado? É sobre esse assunto que a gente conversa na segunda do nosso Bom Dia. Bom Dia termina agora, outras notícias você confere do nosso portal MA10. Vem aí Marcão do Povo e o primeiro impacto, gente. Na hora do almoço, você sabe, o cardápio com as melhores notícias está aqui no Sistema Difusora de Comunicação. Olha a imagem que a gente vai encerrar hoje o nosso programa. Encerrando mais uma semana, graças a Deus, muita paz, muita saúde para você. Aí está, no Largo dos Amores, a Igreja dos Remédios, aí no centro da cidade. É assim que a gente encerra na Praça Gonçalves Dias com essa imagem ao vivo de São Luís. O nosso Bom Dia. Bom final de semana para todo mundo em casa, hein? Vamos se cuidar. A gente se encontra na segunda, 7 da manhã, depois do Bandeira 2. Até lá, tchau, tchau.